Primeira leitura. Livro dos Números. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria, e ali mesmo foi sepultada. Como não havia água para o povo, este juntou-se contra Moisés e Arão, e levantando-se em motim, disseram: Antes tivéssemos morrido, quando morreram nossos irmãos diante do Senhor. Para que trouxeste a comunidade do Senhor a este deserto, a fim de que morrêssemos nós e nossos animais? Por que nos fizeste sair do Egito e nos trouxeste a este lugar detestável, em que não se pode semear e que não produz figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras, e além disso, não tem água para beber? Deixando a comunidade, Moisés e Arão foram até a entrada da tenda da reunião e prostraram-se com a face em terra. E a glória do Senhor apareceu sobre eles. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: Toma a tua vara e reúne o povo, tu e teu irmão Arão, na presença deles, ordenai a pedra, e ela dará água. Quando fizeres sair água da pedra, dá de beber à comunidade e aos seus animais. Moisés tomou então a vara que estava diante do Senhor, como lhe fora ordenado. Depois, Moisés e Arão reuniram a assembleia diante do rochedo, e Moisés lhes disse: Ouvi, rebeldes, poderemos acaso fazer sair água desta pedra para vós? E levantando a mão, Moisés feriu 2 vezes a rocha com a vara, e jorrou água em abundância, de modo que o povo e os animais puderam beber. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não acreditaste em mim, para manifestar a minha santidade aos olhos dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que vou lhe dar. Estas são as águas de Meriba, onde os filhos de Israel disputaram contra o Senhor, e ele lhes manifestou a sua santidade. Palavra do Senhor. O episódio da água que brota do rochedo por meio do golpe da vara de Moisés aparece-nos nos livros dos Números em redação sacerdotal. Mas também o encontramos em Êxodo 17, 1-7, em versão eloísta. Trata-se de um dos estilizados e paradigmáticos episódios da condução do povo através do deserto. Massa e Meriba significam literalmente lugar da murmuração e da prova. Moisés e Arão, condutores de Israel, vêm-se, uma vez mais, envolvidos em murmurações por causa da falta de água. A acusação, no fundo, vai direta contra Deus. Por isso também, mais uma vez, Moisés e Arão se voltam para o Senhor na tenda da reunião, lugar visível da presença e proximidade de Deus. Mais uma vez, Deus se mostra condescendente e oferece uma solução miraculosa para a seca, ordenando a Moisés que percuta com a vara o rochedo, donde imediatamente brota água para saciar o povo e os seus rebanhos. Em relação a Êxodo 17:7, o nosso autor acrescenta um pormenor: a dúvida de Moisés e de Arão. Porque vós não acreditastes em mim, para provardes a minha santidade diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta comunidade na terra que lhes vou dar. Começa a desenhar-se a futura sorte de Moisés e Arão. O texto termina com uma afirmação importante: os filhos de Israel discutiram com o Senhor e ele lhes mostrou a sua santidade.
Paulo liga os episódios do maná e da água do rochedo, referindo-os à vida cristã e apelando à fidelidade de todos. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual. Apesar disso, a maior parte deles não agradou a Deus, pois foram exterminados no deserto.